escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus irmãos, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje veremos a última lição da revista Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos ver a lição de número 13, coluna e baluarte da verdade, a igreja debruçada sobre a Escritura e dedicada à sua proclamação. Meus irmãos, nós estamos fazendo hoje a última lição da nossa escola dominical, exclusivamente no remoto. Por quê? Porque a partir da semana que vem, dia 2 de janeiro de 2022, nós iniciaremos um sistema híbrido, né? Então teremos a aula da escola dominical presencial. Então, a partir da semana que vem, teremos aula presencial. Então, teremos aula no templo, lá da igreja, e também a nossa aula aqui no remoto. Então, serão as duas maneiras de você poder assistir a aula da escola dominical. Você pode, então, no templo. Então, vamos retomar, né, as aulas presenciais lá no templo da nossa escola dominical, depois de um bom tempo, né? E eu brinquei essa semana, comentei com o pastor, eu tive o privilégio de fazer a primeira aula no remoto, que foi no dia 5 de abril de 2020, e hoje, no dia 26 de dezembro de 2021, estamos fazendo a última aula. Então, tive esse privilégio de fazer a primeira e estou fazendo a última aula especificamente no remoto. Então, a partir da semana que vem, nós teremos esse sistema híbrido. Retomaremos, então, a partir do dia 2 de janeiro de 2022, as aulas presenciais ali no templo. E começaremos um tema novo, né? Então, a partir da semana que vem, já teremos uma revista nova que utilizaremos nos meses de janeiro e fevereiro. Então, hoje estamos vendo a nossa lição, a 13ª lição dessa revista. Vamos estar concluindo, então, essa série de estudos. Vamos fazer a leitura do nosso texto base, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. Vamos ler esses 3 versículos. Escrevo-te estas palavras esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que nos amou enquanto éramos teus inimigos, Pai. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que ainda fará em nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer, Pai, porque estamos nesse momento buscando mais de Ti, buscando mais da Tua Palavra, em meio a esses dias. Foram dias difíceis, mas nós sabemos que o Senhor esteve conosco, Pai, e gostaríamos de aproveitar aqui e pedir que, em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando cada irmão da igreja, cada irmão que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, Pai, e que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento, para que cada um possa entender aquilo que de fato o Senhor tem colocado na vida, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no caminho de cada um, e que o Senhor esteja, de fato, consolando o coração
para aqueles que perderam seus queridos, Pai. Que o Senhor esteja dando força para aqueles que, de certa forma, sofreram consequências graves da pandemia, seja na sua saúde, seja na sua vida profissional, na sua vida afetiva, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor esteja consolando, dando força, dando sabedoria, Pai. E nós queremos te pedir, Pai, que Teu Santo Espírito haja poderosamente aqui em nosso meio, abrindo os nossos olhos, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, Pai, para a Tua verdade, para a Tua vontade acima de tudo, Pai. Que em nome de Jesus, Teu Espírito haja poderosamente em nosso meio e que tudo que for dito aqui seja para a glória e honra do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos, Pai. Amém. Meus irmãos, nesse texto que nós temos a leitura, Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo era um moço e Paulo preparava para que ele fosse um pastor, sucedesse Paulo nas regiões, assim como outros também, assim como Tito, outros que Paulo instruía para que se tornasse pastores, né? Se tornasse mestres ali, guiando a igreja de Cristo naquele momento. Então, Paulo ele escreve a Timóteo como Timóteo proceder como ministro do Evangelho, falando um pouco das suas próprias experiências. Mas veja que, quando ele escreve a Timóteo como uma mensagem direta a um pastor, na verdade, o que nós podemos extrapolar essa mensagem seria Paulo escrevendo direto à igreja de Cristo, a nós hoje, a todos os crentes, e como proceder diante da verdade do Evangelho, aquilo que foi posto para cada um de nós, aquilo que nos foi ensinado. Então, como proceder como igreja de Cristo. Eu vejo que ao longo dessa carta de Paulo a Timóteo, ele vai mostrando a relação entre a igreja e a verdade. Que verdade é a verdade do Evangelho. E ele fala então que a igreja ela é coluna e baluarte dessa verdade. E olha só, Paulo, quando ele encontra esse tempo para discipular Timóteo, é lógico que ele estava preparando Timóteo para a defesa dessa verdade. E inclusive numa situação onde Paulo não estaria, ou seja, preparando Timóteo para um futuro sem aquela presença de Paulo. E volto a falar, a gente pode extrapolar isso para a nossa igreja. Veja que Paulo escreveu assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Como se deve proceder na casa de Deus. E aí ele fala que é a igreja do Deus vivo. E o que essa igreja do Deus vivo ela é? Ela é coluna e baluarte da verdade. Veja que o procedimento no meio do povo de Deus deve ser puro, santo e irrepreensível. Ou seja, o comportamento do crente ele deve espelhar os mais altos conceitos e virtudes que se conhecem numa sociedade, de forma que a vida do crente antecipe suas palavras. Então, note que quando Paulo fala de igreja, ele não está tratando de outra coisa senão da comunhão dos santos. E santos, aqueles que são separados por Deus para formar a igreja. Ele não está falando de prédio, ele não está falando de uma casa, ele também não está ensinando sobre o comportamento que se deve ter ali na igreja, no templo, ali naquela reunião. Não é disso que ele está falando. Ele está falando do comportamento que se deve ter como igreja de Cristo, né? Todo aquele que confessa Jesus como Senhor na sociedade, em todo lugar que ele estiver. Então, quando Paulo aqui a respeito da igreja do Deus vivo, né, proceder na casa de Deus, ele está trazendo essa ideia não restrita a um local de reunião. Não. É a casa de Deus onde a igreja está reunida. E aonde ela está? Ela pode estar em qualquer lugar na sociedade. Aonde os filhos de Deus estão reunidos, ali é a casa de Deus. Ali é a igreja reunida. Então Timóteo, assim como todos os crentes, ele passaria por várias tribulações que são comuns
a todos os crentes, a todos aqueles que buscam essa vida de confissão de Jesus. E essa aprovação, ela se torna cada vez mais difícil em proporção aos vários desafios que essa vida vão apresentando. Mas o fato é o seguinte, que o crente, a igreja de Cristo, ela deve se manter sempre sóbria, sempre equilibrada. Então note que a igreja, aqui que Paulo está falando, não é uma entidade governamental, um grupo de amigos, uma associação, não é nada disso. Paulo que está falando aqui, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é a comunidade de todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. Então ali é o único lugar na terra onde a verdade salvadora é encontrada. É disso que ele está falando. No meio dessas pessoas que foram separadas por Cristo. Então por isso que Paulo chama essa igreja de coluna e baluarte da verdade. Porque ali é o único lugar onde essa verdade ela é preservada, onde essa verdade ela se apresenta e onde essa verdade ela é defendida. Dentro da igreja de Cristo, ou seja, dentro daqueles que foram separados por Deus para formar essa igreja. E o que vem assim, então, a ideia da coluna? Coluna o conceito atual de que nós temos em engenharia é assim: coluna ele é um elemento de sustentação de outras vigas, de outros elementos estruturais, como vigas, como lajes hoje. A coluna é diferente do pilar no conceito moderno, né? O pilar é um elemento vertical que ele fica sozinho, exposto ali, e também serve como sustentação. A coluna geralmente ela fica escondidinha nas paredes. Não é esse o conceito que Paulo tem, ele não faz essa distinção entre pilar e coluna. Mas o fato é que a ideia é a mesma. A coluna é aquele elemento vertical que dá sustentação a outros elementos da construção, como por exemplo vigas, ou sustenta, por exemplo, o teto de uma construção. E veja que um teto sem uma coluna forte, firme, ele fica propenso a desabar. E veja que não é a verdade, não é o evangelho que depende da igreja, e sim é a igreja que depende dessa verdade. Ou seja, não há igreja sem essa verdade. E Deus escolheu a igreja para confiar essa revelação. Então, nesse sentido, o que a igreja faz? Ela dá sustentação a essa verdade, que já é posta por Deus. Essa verdade ela existe por si, ela não depende da igreja. Muito pelo contrário, a igreja ela sustenta a apresentação dessa verdade, mas essa igreja depende dessa verdade para existir. Veja que o povo de Israel ele foi o recipiente, da revelação divina do Antigo Testamento. E hoje, da mesma forma, a igreja ela é o recipiente da revelação de Deus. Ou seja, quem foi comunicado essa verdade do Evangelho, é tudo aquilo que que Deus apresentou para nós, entregou para nós como revelação do Evangelho, acerca de Cristo, acerca da vida, morte, ressurreição, da justificação através de Cristo. Ou seja, a salvação em Cristo Jesus é essa verdade que foi posta, que foi revelada até nós e foi colocada para a igreja, para que a igreja detivesse essa verdade, e desse publicidade a essa verdade. Então, quando fala sobre a verdade, Paulo tem o Evangelho em mente. Então, quando ele fala a respeito dessa verdade, do que ele está falando? Uma verdade agnóstica? Não. Ele está falando da verdade revelada no Evangelho. Quer dizer, a verdade é a revelação de Cristo. Ou como Cristo mesmo disse, está lá em João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou quem? A verdade e a vida. E foi isso que o próprio João Batista afirmou sobre Jesus, que ele veio para testemunhar a verdade. Tudo que saiu da boca de Cristo condizia com isso. Veja quando Jesus se reporta a Pilatos, Jesus fala assim: olha, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Então, sendo Cristo a verdade,
A igreja cumpre o seu papel de coluna quando coopera em favor dessa verdade. O próprio João disse lá na terceira carta de João, o versículo 8, fala assim, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Veja que a igreja, portanto, ela é o quê? Ela é o meio gracioso de Deus para preservar e defender essa revelação. Esse dever ele não compete a reis, não compete a governantes, sejam poderosos, por mais poderosos que sejam, a magistrados, não compete a ninguém, mas somente ao povo de Deus. Então, ao povo de Deus, a igreja de Cristo, é essa que tem o dever de preservar, defender essa revelação. E note então o seguinte, o Evangelho ele não depende da igreja. Ele não precisa do apoio dos pregadores, não precisa de apoio de conselheiro e, na verdade, nem mesmo da comunidade dos santos. O Evangelho ele vive por si mesmo. Então, como que a igreja é a coluna, né? A igreja, ela depende, ela carece, a igreja ela subsiste somente pelo vigor e pelo poder que emerge do Evangelho. E esse poder que se espalha por todo o povo de Deus. O Evangelho é a alma da igreja, pois a igreja, ela não terá vida se o Evangelho for abandonado, se o Evangelho for barateado, se o Evangelho for trocado. Então, foi esse o risco, por exemplo, que nós podemos observar no estudo das cartas do Apocalipse, por exemplo, com a igreja de Pérgamo, que flertava ali com as doutrinas de Balaão, deixava o Evangelho para buscar outras doutrinas, ou a igreja de Tiatira, que tolerava dentro da própria igreja as mentiras, como ele chama as mentiras de Jezabel, como se fossem verdades bíblicas. E como as igrejas se comportam hoje? As igrejas estão firmes no Evangelho, ou elas se deixam levar por outras doutrinas, ou elas aceitam dentro do seu meio mentiras como se fossem verdades bíblicas. Uma das marcas mais importantes de uma igreja fiel, isso é destacado pelos reformadores, é a pregação da palavra. Então, para cumprir a função de coluna e baluarte, a igreja ela tem de fazer conhecida a verdade, ou seja, ela tem que pregar a palavra, ela tem que falar da verdade bíblica. Então a palavra de Deus ela tem de ser ouvida e tem que ser obedecida. Se você observar as cartas, as cartas de Paulo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta a Tito, elas fazem pelo menos 20 referências à educação e ao ensino bíblico, e rapidamente. Se você pensar que essas cartas eram escritas para pastores, né? Paulo estava discipulando pastores, mas nós podemos extrapolar essa ideia para a igreja, para todos os crentes, né? Nós devemos pensar o seguinte, que o que a igreja deve ter, né? Como que a igreja deve ser, qual que é a mente que a igreja deve ter para proclamar esse evangelho. Primeiro, ela tem que admoestar na doutrina correta. Ela tem que ter pessoas aptas para ensinar. Lembra que isso aí, inclusive, são características para os presbíteros, né? O presbítero ele tem que ser apto a ensinar, mas você pode extrapolar isso para o crente também, porque essa não é uma exortação especificamente que você pode aplicar exclusivamente aos líderes. Não, você pode aplicar essa ideia a todos os crentes, porque você, por exemplo, a pessoa ela tem que ser apta a ensinar na própria casa. Ela tem que estar, o crente tem que estar apto, por exemplo, a ensinar no seu trabalho, aonde ele está, indo por todo o mundo pregar o evangelho, né? Ensinar, fazer discípulos, indo por todo o mundo. Você não precisa ser aquele missionário designado para ir sair daqui, para Angola, para... Não, é onde você está, na sua casa, por exemplo, com seu filho, ou sua mulher, ou seu marido, né? Então, ser apto para o ensino, não ser neófito. E aí é uma coisa interessante, porque ser neófito significa pessoa nova ali na fé.
Mas é interessante que muitas pessoas vivem muito tempo dentro da igreja, as pessoas são velhas da igreja e continuam a ser neófitos, ou seja, não querem crescer. O Pedro chama a atenção, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É interessante que muitos não gostam de crescer, né? Não gostam, preferem continuar neófitos. Isso aí é um problema. O crente não pode continuar com essa vida de leitinho. Paulo chama muita atenção sobre isso. O escritor de Hebreus também fala que gostaria de estar escrevendo vocês como fossem pessoas que estivessem como a mestres, mas ainda tem necessidade de ficar dando leite para vocês. Não ser neófito, a igreja tem que caminhar para o seu crescimento. Volto a falar, muitos crentes são velhos de igreja e continuam neófitos. Isso é uma exortação que Paulo faz a Timóteo, mas também ele faz a todos os crentes. Todo crente ele tem que ser expositor da palavra, ele tem que ser mestre, tem que ser professor, tem que ser leitor aplicado. Se você pegar depois na sequência a segunda carta de Timóteo, ele vai falar que a igreja, que o crente ele deve guardar o depósito, ser um instrutor, manejar bem a palavra, ser apto para instruir novamente, perseverante no aprendizado, habilitado em tudo pela palavra, deve pregar a todo tempo. E quando Paulo escreve a Tito, veja que ele está falando também sobre um pastor, mas isso também nós podemos extrapolar para todos os crentes, podemos extrapolar para toda a igreja, né? Veja que Paulo diz que o crente deve ser despenseiro. Olha que interessante. Dispensa, o que é dispensa? Quando você tem seus mantimentos, você não está usando, você deixa ali, você sabe que ali dentro da dispensa você vai encontrar coisas que você precisa. O que é um crente ser despenseiro? É de fato ele estar cheio daquilo que a sociedade precisa, da palavra verdadeira que a sociedade precisa. Em determinados momentos, a intervenção do crente, a intervenção da igreja, ela tem que ser dispenseira da verdade, tem que ser dispenseira do evangelho, ou seja, estar cheia do evangelho, mas para ser dispenseira ele tem que estar cheio, então ele tem que estar cheio do evangelho para que qualquer momento, a qualquer pessoa, a qualquer situação, né, ele possa apresentar essa verdade, ele possa apresentar a palavra de Cristo para aqueles que precisam, né? Ser o dispenseiro, apegado à palavra e ter poder para convencer. É interessante que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte, que quando estive com vós, eu não vim com linguagem de persuasão, mas sim com o poder do Espírito, o poder de Deus, né? Então, esse poder para convencer não é na questão de você você tem que obrigar as pessoas a aceitarem. Não, é você ter o conhecimento e estar preparado no Espírito para que, em apresentando a palavra de Deus, o Espírito possa trabalhar nas pessoas, né? Falar o que convém à sã doutrina e ter integridade e reverência no ensino. Essa ênfase apostólica, ela é a que deve permear a consciência só de um pastor? Não, de todos os crentes. Essa ênfase que Paulo dá em 1ª, 2ª Timóteo e a Tito, essa concepção de consciência, ela deve permear todo o pensamento da igreja de Cristo, para que ela seja coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos, o que é o baluarte? O baluarte era uma construção que ficava projetada nas fortalezas. Então, vamos imaginar como se fosse uma guarita. Sabe uma guarita no portão? A pessoa tem vários visores e vários lados, né? Um baluarte era isso. Era como se fosse uma guarita, só que elevado. E ele era projetado além das muralhas, das fortalezas. Então você tinha ali uma muralha para proteger a cidade, e ali você tem uma projeção como se fosse uma guarita. E ali as pessoas, os guardas ficavam, eles estavam à frente da muralha, e eles ficavam ali
de sentinela, eles ficavam observando. E ela tem essa função de guardar, de dar ali para aquelas pessoas uma certa segurança de que elas estavam sendo guardadas pelas pessoas que estavam ali no baluarte. Né? Os guardas que estavam ali estavam atentos a todos os perigos que aproximavam daquela cidade, daquela fortaleza. E veja que Paulo, então, quando ele usa essa figura, é para mostrar que a igreja é como se fosse um quartel, é como se fosse um lugar que retém o ensino verdadeiro e garante a segurança não só do ensino, mas também daqueles que buscam esse ensino. Então a igreja, ela se coloca como uma defensora da verdade, mas também daqueles que buscam a verdade, de forma que eles sejam de fato instruídos na verdade. É a ideia de trazer segurança tanto ao evangelho que já existe, né, como também segurança àqueles que buscam o evangelho. Se alguém quer ouvir a verdade e conhecer a Deus, é na igreja que deve encontrar esse apoio, porque o sustentáculo da igreja é Cristo. Conforme Paulo descreve, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, uma igreja fiel, ela assumirá para si os princípios e o caráter do Senhor Jesus. A igreja, ela não se molda ao sabor do tempo, ela não se conforma com o seu século, mas sim, ela se forma, ela se molda, né, à vontade e ao decreto de Cristo. Então a igreja, ela tem que pregar Cristo e ela tem que assumir o caráter de Cristo. Paulo, quando orienta Timóteo, ele fala sobre essa questão da apostasia dos últimos dias, quando o ministério se tornará mais estreito e a vida da igreja um pouco mais angustiante. E aí vem a questão, qual seria a segurança então de Timóteo? Ou seja, qual seria a segurança da igreja? Só tem a doutrina bíblica. Essa é a segurança. O único fundamento sólido sobre o qual a igreja deve se apoiar. E aí, veja que a igreja como baluarte, ela tem que entender o seguinte, que a disseminação do evangelho, ela provoca uma agitação na vida íntima das pessoas. Quando uma pessoa ela ouve o evangelho, geralmente ela se questiona. Às vezes ela sente muita raiva, às vezes a pessoa sente humilhação, mas quando elas se curvam diante da verdade, elas experimentam uma maravilhosa transformação. Por quê? Porque recebem a verdadeira vida. Então, é nisso que se trata a igreja como baluarte. Tanto a defesa do evangelho, como a defesa das pessoas que buscam o evangelho. A defesa desses que buscam, que querem ter a sua vida transformadas pela verdade de Cristo. Então, na sequência do texto que a gente leu, a gente fez a reflexão 14 e 15, veja que o versículo 16, ele é essa sequência do texto, né? Então, Paulo apresenta um mistério assim, insondável da revelação de Cristo, né? Ele inicia falando sobre um grande mistério. É difícil, assim, talvez numa primeira leitura, a gente entender o vínculo entre o versículo 15 e o versículo 16 que a gente fez a leitura. Mas a palavra, evidentemente, ela faz essa ligação. Paulo usa esse termo para testificar de maneira assim inquestionável sobre a verdade antes misteriosa. Isso é, aquilo que antes estava oculto, agora está em evidência. Ou seja, a verdade do evangelho. E essa evidência, ela é cristalina, que não tem formas de desmentir essa verdade. Ora, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Que verdade? Essa igreja só vai ser a coluna e baluarte, ou seja, sustentar e estar em defesa, quando ela confessar esse mistério. O mistério que agora é revelado. É o mistério, nós podemos falar, o mistério da piedade.
essa piedade que Paulo coloca que está sempre associada ao caráter cristão, a devoção particular que cada um deve a Deus. Portanto, o fundamento para exercitar uma vida na igreja sob os mandamentos de Deus é, sem dúvida, a piedade. E por que eu estou falando isso? Porque nessa sequência do versículo 16, Paulo apresenta, então, 6 proposições com respeito a esse mistério da piedade, que é a obra de Cristo. E essas proposições, elas são o fundamento dessa verdade. Veja que a primeira coisa que Paulo fala na sequência, no versículo 16, é aquele que foi manifestado na carne. Ou seja, a manifestação de Cristo, ela pressupõe uma pré-existência de Cristo. Cristo já existia como Deus. Então ele veio ao mundo, se encarnou, tornou-se um de nós ao assumir a natureza humana. Cristo se identificou conosco e foi dessa maneira que ele resgatou sua igreja. Olha na sequência do versículo 16. Né? Ele foi justificado no Espírito. Quer dizer, uma clara alusão à ressurreição de Cristo. Veja que nesse versículo 16, Paulo vai falando da obra de Cristo, que é a verdade. Que é a verdade que é colocada sobre a responsabilidade, né, da igreja. Então, quando ele fala foi justificado no Espírito, ele está falando sobre a ressurreição. Ao completar essa obra, então Cristo se sujeitou à humilhação na cruz, a fim de dar a sua vida àqueles que estavam mortos. Ele fala na sequência, no versículo 16, Jesus contemplado por anjos. Então a glória de Cristo ela é tão grande que os próprios anjos do Senhor o cercam e o adoram. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver que quando Jesus nasce, né, o anjo Gabriel ele vai anunciar a Maria. E quando Jesus morre, o anjo ele vai encontra Maria Madalena e explica aquilo para elas, né? Então veja que nessa contemplação a gente consegue entender que Jesus está acima dos anjos. Também na sequência do versículo 16 você vê ali pregado entre os gentios, querido no mundo. Se você pensar nos evangelhos, isso até traz aquela memória da passagem que Cristo foi requisitado pela mulher Ciro-Fenícia e que ela clama a Jesus que expulse o demônio da sua filha. Depois, é claro, tem toda uma conversa entre Jesus e essa mulher, Jesus falando que veio primeiro para os judeus, tal, mas o fato é que essa mulher ela insiste e ela era uma gentia, mas Cristo atendeu por causa da sua fé. E veja que Jesus mesmo afirmou diante dos judeus: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Se você pensar lá nas profecias de Isaías, então isso vem a comprovar que essa luz de Cristo também brilharia entre os gentios. E terminando ali o versículo 16, Paulo fala, recebido na glória, ou seja, a ascensão de Cristo marca o término da sua obra, a conclusão da sua estada aqui na terra e a esperança da igreja. Então, por isso os anjos disseram ali, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, quando os discípulos estão olhando para o céu, aparecem os anjos e falam, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. É evidente que toda essa doutrina fundamenta e sustenta a igreja. Essa é a glória da igreja, porque pela verdade, a igreja é nutrida, a igreja é abençoada e a igreja é abençoadora. Essa é a verdade que salva o pecador, que sustenta o crente e que deve estar nos lábios da igreja, que deve consolar e educar o povo de Deus. A igreja, meus irmãos, é a coluna e baluarte da verdade, a preservadora e disseminadora da verdade. A verdade não fica retida na igreja, mas é divulgada, publicada e anunciada. O fundamento da igreja é Cristo, e somente sobre essa base a igreja pode ser edificada, assim como Jesus disse para Pedro, quando Pedro faz a profissão de fé.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa a pedra, é essa a verdade. É sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a igreja é edificada. Meus irmãos, não cometa o erro de imaginar que você pode ter uma vida cristã agradável a Deus longe da igreja, longe daqueles que foram separados por Deus para formar a sua igreja na terra. Por mais defeitos que a igreja tenha, e sempre terá, ela é o povo escolhido de Deus. Se você foi ofendido, perdoe. Se você falhou com alguém, peça perdão. Se a pregação do pastor não tem lhe agradado, verifique se não é você que está vivendo em pecado. Se você não gosta das pessoas da igreja, toma cuidado. Pode ser que você está se sentindo santo demais para a igreja. Analise sua vida à luz da palavra e se mantenha firme na igreja. Se mantenha firme no Evangelho. Se mantenha firme em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana e um bom ano.